Em amor vos saúdo. Espero que desta vez consiga, porque a conexão à net está muito fraquinha hoje e já caiu por 3 vezes. Então é assim, eu hoje venho falar convosco sobre um tema que está muito presente. Eu já deixei vários diretos sobre esse assunto. Inclusivamente tenho pessoas que começaram a entrar em informação comigo esta semana que estão a lidar com esse medo de uma forma muito presente. Tem a ver com o desencarne dos entes queridos. Primeiro, o que eu vos quero dizer é que nos últimos tempos quase todas as famílias, não é? Quase todas as famílias estão a lidar com esta situação. E porquê? Porque basta esta situação de Covid para muitas vezes até serem vários elementos numa mesma família. E quando não é o Covid, ou quando não é a pandemia, quando é outra coisa, é cancro, ou seja o que for. Eu já partilhei convosco, inclusivamente, a minha experiência pessoal. Nos diretos, nos vídeos que vocês agora podem encontrar na minha página no YouTube, no meu canal no YouTube, que está em nome da Ana Sou, têm lá o meu testemunho. E eu desde pequenina que convivo com essa realidade, foi sempre uma forma diferente de a viver. Como eu já vos disse, eu sempre reagi bem à transição de entes queridos. Só houve um processo que me custou mais a viver, que me custou mais a digerir, que foi quando perdi um bebê. Eu não perdi, ele simplesmente escolheu não nascer. E foi um processo doloroso, bastante doloroso, por várias coisas que eu andava a viver ao mesmo tempo e deixei que a energia da culpa se manifestasse. E imediatamente depois fui obviamente convidada a perceber a minha responsabilidade, as minhas escolhas, mas também perceber a escolha do bebê que decidiu não nascer e acolher essa escolha. Ainda há bocado recebi uma mensagem de uma moça que diz que gostava muito de ajudar a pessoa, pelos vistos é a senhoria, a pessoa da casa em que vive, que perdeu um filho de 40 anos o ano passado com um cancro, numa vida absolutamente estável e bem-sucedida, com um menino que fez 4 anos agora recentemente. E como é que isso pode ser? Porque eu disse-lhe que isso era a escolha, era o livre-arbítrio de cada um. E a resposta dessa moça foi: como é que isso pode ser? Como é que uma pessoa que tem uma vida toda ela muito bem posta, não é? Escolhe partir com 40 anos com um filho pequeno. Isto é assim, sabem que nós nascemos todos com um propósito divino mais elevado. Mas para nós nascermos, temos que escolher a nossa família. E somos nós que fazemos a escolha da nossa família. Os nossos pais aceitam receber-nos. E quando aceitam receber-nos, já está no acordo de almas o que vai ser vivido com cada membro da família. Para algumas pessoas isto pode ser muito difícil de compreender e percebam que eu tenho o máximo respeito por vós, tenho o máximo respeito pelo processo de luto de cada um, tenho o máximo respeito e a maior compaixão pela vossa dor. Não é por não a viver da mesma forma que eu não tenho compaixão. É simplesmente vivo-a do meu jeito. Tenho outras situações que me trazem também muito sofrimento. Essa, ainda agora há pouco tempo partilhei com a situação do meu pai e vou voltar a falar para vocês perceberem como é que eu vivo as coisas, ok? Meu pai desencarnou no dia 29 de dezembro, ok? Dias antes, ele tinha ido para o hospital, tinha dado uma queda, tinha partido a cabeça, teve um AVC, não lhe fizeram nada, mandaram-no para casa ao final do dia, depois de ter estado mais de 12 horas no hospital, na cadeira de rodas, abandonado a um canto, nem sequer um copo de água lhe deram. E ele voltou para casa, porque esta situação toda do Covid não lhe deram mais assistência, não interessa, foi o que foi. Foi como teve de ser, foi a escolha dele também passar pela esta situação como passou. E eu dou muitas graças ao Divino por ele ter escolhido falecer em casa. Porque se não fosse esta situação, se o tivessem acolhido ficar com ele no hospital,
ele teria falecido no hospital, longe daqueles que mais amava. E teve a oportunidade de desencarnar em casa, junto daqueles que mais o amam. Acontece que dia antes dele falecer, ele com a doença que tinha, de vez em quando tinha assim umas atitudes completamente deslocadas. E o facto de ter tido vários AVCs, isso também lhe tirava o discernimento. E como alguns de vocês sabem, a minha mãe está com cancro terminal. E agora já está tão mal, que já o próprio pegar no telefone, para conseguir falar ao telefone, já é um ato de sofrimento. Por isso, nos últimos tempos, eu até tenho-me inibido de lhe ligar todos os dias para não lhe estar a trazer mais cansaço. Hoje, por exemplo, vou-lhe ligar, porque já não falo com ela há alguns dias e vou fazê-lo para ela sentir o meu amor deste lado. Mas estava-vos a dizer que a última vez que eu falei com o meu pai, que o meu pai estava em vida, o meu pai estava num desses momentos em que estava completamente deslocado. Estava a arrancar a roupa, estava a fazer um drama lá em casa. E um drama imenso. E eu pedi para falar com ele. Ok? Eu pedi para me falar com o meu pai. E quando falei com o meu pai, vocês sabem que eu também sou sensitiva, quando falei com o meu pai eu senti que havia muitas entidades à volta dele, que se estavam a aproveitar do estado de fraqueza dele para ainda beberem mais da sua energia. E imediatamente comecei a falar com as entidades para as encaminhar. E fiz o encaminhamento das entidades, disse-lhes que estava na hora de deixarem, estava na hora de regressarem ao amor do pai, estava na hora de regressarem ao lar, à energia do lar e de deixarem sossegado. E entretanto o meu pai faleceu. E depois do meu pai ter falecido, e quando o meu pai desencarnou, eu fiquei absolutamente tranquila com essa situação, porque o que eu senti foi o divino manifestou-se, ele cumpriu o seu propósito e agora está livre. Já não está mais em sofrimento. Mas passado quê? E para quem me acompanhou na altura sabe que o processo de até a cremação do meu pai durou muitos dias, porque apanhou o fim do ano, foram os testes de Covid que eram inconclusíveis, foi uma confusão, foram 8 dias até ele ser cremado. E eu, para aí, 4 ou 5 dias antes dele ser cremado, deu-me assim um baque. Lá está, veio a energia humana, veio a energia da culpa, não é? E então o que é que surgiu? O que é que eu me lembrei? Ora bolas, a última vez que eu falei com o meu pai, porque ele até já ouvia mal, a última vez que eu falei com o meu pai, estive a falar com as entidades que estavam com ele. E se ele percebeu que aquilo que eu estava a dizer era para ele? Se ele recebeu a mensagem que eu lhe estava a dizer, que estava na hora dele partir, dele desencarnar. Porque eu estava a encaminhar as entidades e comecei a falar com as entidades. Mas era o meu pai que estava a ouvir, para além das entidades também, não é? Por muito que eu visse mal. E isso acionou-me aquela energia de culpa, que é o que muitas vezes nos prende à dor, nos prende ao sofrimento e nos prende ao luto. Eu tive essa tomada de consciência e a seguir, não, mesmo que ele tenha ouvido, mesmo que isso tenha contribuído, tudo está no alinhamento divino, porque eu confio. Mas aquela energia ficou ali a minar. E eu senti que como aquela energia estava a minar, eu estava a mantê-lo preso neste plano. Isso é uma das coisas que as pessoas também me perguntam muito. Então, mas afinal, quando as pessoas desencarnam, não seguem logo? Não. O desencarnar não é um processo assim tão simples quanto isso. Ao desencarnar, nós temos 4 corpos. Inclusivamente, as pessoas deviam resgatar a memória de como poder assistir no corpo para que seja libertado o corpo, a energia do corpo etérico, com o abrir dos chakras. Nós podemos assistir o corpo abrindo os chakras para que essa energia, para que a energia do corpo etérico seja... Não mexa, Rafael. Está assim. Para que essa energia, para que a energia do corpo etérico... Não vais apagar a vela da mamã, se faz favor. Mãe, mas eu quero assoprar. Não podes assoprar agora, porque ela está a energizar o que a mamãe fez há bocadinho. Mãe, mas depois outra
Não ponho. Eu daqui a bocadinho acendo uma vela só para tu apagares, está bem? Agora deixa a mamãe continuar esta mensagem. Desculpem lá. Pode ser, filho? Não tocas isso aqui. Porque a mamãe está a falar com muitas pessoas, está bem? E então, Não estou a ouvir nada. Mãe, qual é o barulho de um fantasma? Não tem barulho agora. Não, E então, vou falar contigo. Qual é o barulho de um fantasma? É dos beijinhos que eu te vou dar. Então vá. Mas o barulho do fantasma faz assim. Pode ser. Vinhas a fazer isso, é? Não, eu ia andar. Tá bem, então Está pronto. a ouvir. Tá bem. Então agora posso continuar, filho? Deixa a mamãe continuar. E entretanto... Nada bem. Mas a cremação, meus amores, Eu a cremação assiste no libertar dos corpos e a cremação assiste a que nenhuma energia densa se agarre ao ser que se está a libertar. Quando ocorre a cremação, a purificação do fogo liberta efetivamente todas essas energias, ok? Ajuda no processo ascensional. Vamos lá ver se eu agora consigo ter rede. Ajuda no processo ascensional, está bem? O que é que eu vos estava a explicar? Se vocês tiverem a oportunidade de estar presentes num momento em que alguém desencarna, ou se puderem até assistir na altura do velório, que agora com esta situação da Covid é complicado, obviamente, porque não nos deixam sequer estar presente perto do corpo, mas mesmo à distância é possível. Entram em meditação e fazem o desenho da espiral no sentido dos ponteiros do relógio, para abrir a zona dos chakras. Fazem a espiral no sentido dos ponteiros do relógio, no chakra da raiz, até podem fazer também no estrela da terra, mas pronto, se fizerem só nos 7 chakras mais conhecidos, fazem o movimento da espiral no chakra da raiz, o movimento da espiral no chakra do sagrado sexual. Quero ficar contigo, tu não podes... Então silêncio, o movimento da espiral no chakra do plexo solar, no chakra cardíaco, no chakra da laringe, no chakra da terceira visão e no chakra da coroa, ok? Assim que fizerem esse movimento, com a intenção e invocando obviamente o auxílio dos arcanjos que sentirem, podem invocar o arcanjo Miguel, o arcanjo Tzadkiel, o arcanjo Sandalfon, o arcanjo Metatron. Porque estes? O arcanjo Miguel para proteger das energias densas. O arcanjo Tzadkiel, porque é aquele, Tzadkiel ou Azrael, porque é aquele que nos acompanha na encarnação e num processo de desencarne, no processo de regresso ao lar. Arcanjo Sandalfon é a complemento divina do arcanjo Metatron. E arcanjo Sandalfon é arcanjo alta, é arcanjo que liga céu e terra. Como tal, também assiste nesse processo. E o arcanjo, um beijinho para todos os meninos, para todas as crianças que estão aí, os pequeninos. E os grandes e as crianças interiores. E o arcanjo Metatron é o arcanjo que está a velar pelo processo ascensional da humanidade, da consciência da humanidade. Agora, o que é que acontece com o processo de desencarne? O processo de desencarne é mais simples ou mais complexo consoante a nossa consciência do processo em si. Aquelas pessoas que são muito agarradas ao plano físico, que são muito agarradas à matéria, que não confiam no divino, que não acreditam na vida eterna, que não acreditam na reencarnação, têm muito mais dificuldade em fazer o processo de regresso a casa. E demoram muito mais tempo e têm que passar por vários estádios onde vão sendo assistidos por anjos, se assim lhe quiserem chamar. Alguns nem são anjos, são seres que já estiveram como humanos, mas que agora estão a assistir no que vocês podem chamar os hospitais espirituais, se assim entenderem, a assistir o ser que está a desencarnar, a purificar-se das crenças que adquiriu enquanto corpo humano, para se permitir ascender. Pronto. Uma pessoa que passa por esse processo de desencarnar, que já tem uma consciência completamente diferente, pode efetivamente ascender completamente muito rapidamente. Mas à maior parte das pessoas isso não acontece. Eu quando percebi
que me surgiu aquele medo que o meu pai podia ter desencarnado, porque eu tinha falado com ele nesse sentido, ou seja, eu estava a falar com as entidades. O que é que eu escolhi fazer? Escolhi fazer uma reunião de almas, que é algo que eu um dia poderei explicar. Entrei em meditação, entrei na árvore da vida, pedi auxílio e pedi para poder conectar-me com a energia do meu pai. E efetivamente conectei-me, conversei com ele. Foi um processo maravilhoso porque quando comecei a conversar com ele, manifestou-se a energia dos ancestrais, tanto da parte da minha mãe, a esposa, como da parte dele. Há alguns que ainda que já tinham desencarnado há bastante tempo, mas ainda não tinham se elevado. E quando... Filho, a mãe está a falar. Por favor, filho. Mãe, mas eu quero que tu... Eu já vou para baixo brincar contigo. Mãe, mas como é que eu pato? A mãe agora não consegue soltar isto, filho. Pronto, já está. Pronto. Há muita confusão, sim, também. Não é só por isso, é porque... Deixem-me continuar o meu raciocínio e depois já vos tento responder. E depois, lá está, quando eu conversei com o meu pai, ele também tinha assuntos pendentes, não é? Porque o problema é este, muitas vezes na nossa frequência humana, nós ficamos com ressentimentos, geramos raivas para com determinadas pessoas. E quando eu estava a conversar com ele, manifestaram-se os ancestrais, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai. Os pais do meu pai manifestaram-se imediatamente. Manifestou-se também uma tia que eu nunca conheci em vida, que já tinha estado comigo quando eu era pequenina, porque se pediu uma autorização para falar através de mim com o meu pai, assim, usando o meu corpo para falar com o meu pai quando eu tinha uns 12, 13 anos. Foi nessa altura que eu soube da existência dessa tia-avó, que tinha falecido muito tempo antes de eu nascer. Mas também, como eu estava a dizer, manifestaram-se ancestrais na linhagem da minha mãe. E o mais maravilhoso foi que alguns ancestrais da minha mãe, alguns entes queridos da minha mãe que já tinham transitado, ainda não tinham ascendido. E como tinham questões a resolver com o meu pai, acabaram por ter essa conversa, porque lá está, eu quando me predispus a fazer a reunião de almas, foi com a intenção que fosse sanado tudo o que estivesse a impedir a transição suave e serena e, obviamente, conversar com ele, não é? E imediatamente tive a bênção de poder assistir à elevação de mais do que um dos seres da minha linhagem, da minha família, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Agora outra coisa que eu vos quero dizer. As realizações humanas não têm nada a ver com as realizações divinas. E quando uma pessoa diz: como é que alguém pode escolher partir quando está tão bem na vida e tem um filho pequeno? Não tem consciência do que é o propósito divino e as realizações divinas. Para já, o que nós conseguimos neste plano não significa nada ao nível da matéria. Como eu já vos disse tantas vezes, podemos ser varredores de ruas ou podemos ser Presidente da República, que aos olhos de Deus somos todos iguais, somos todos filhos. E estamos todos a exercer-nos em amor maior. Ok? Estamos todos a exercer-nos em amor maior. Agora, muitas vezes, a transição de um ente querido gera uma onda de reconhecimento em nós e uma reconexão com a nossa própria consciência e com a consciência divina. Há muitas almas, há muitas pessoas que sentiram conectar-se com a verdade de si próprias, de que são divinas, através da dor da perda. Para muitos é através do luto que há a expansão do chakra cardíaco e as pessoas se permitem abrir ao amor maior. Percebem? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil assistir à perda de um ente querido. Não. Então as famílias que agora estão a assistir à perda de vários entes queridos ao mesmo tempo, é muito difícil. Não é? É muito difícil. Muito difícil por vários motivos.
muito difícil porque há a saudade, muito difícil porque há a dor, muito difícil porque depois vem a parte toda humana que tem que ser resolvida, não é? E muitas vezes são várias pessoas na mesma família que transitam e às vezes ficam filhos menores a assumir responsabilidades de adultos. Mas a verdade é que esses filhos escolheram os pais, não é? Esses filhos escolheram os pais. E esses filhos escolheram o propósito e a aprendizagem que terem esses pais lhes iam trazer. Meus amores, eu vou interromper um bocadinho agora o que eu estou-vos a dizer, porque eu estou a assistir à confusão que está aqui a haver por ter havido uma pessoa que manifestou que eu só estou a dizer baboseiras, basicamente, e que não acredita em nada disso. Cada um, por favor, respeita a opinião dos outros. Eu respeito. Se ela sentiu vir a este direto, algum objetivo terá, o divino nunca se engana. Serenem-se nos vossos corações, foquem-se no que estão a ouvir e não em estarem a dar respostas. Porque isso tira-vos do foco, tira-vos da vossa energia, ok? Tirem, não se permitam sair do vosso foco. Quem vem e só tem o objetivo de criticar é consigo, é a sua escolha, está bem? É a sua escolha. Agora só fiz esta interrupção para que vocês honrem também todos os que estão a ouvir de coração, honrem o estarem a ouvir de coração sem se distraírem, está bem? É natural haver pessoas que não concordam connosco. E ainda bem que existe isso, porque isso mostra-nos o desafio e dá-nos a oportunidade de escolhermos vibrar amor. Está bem? Vamos vibrar aquilo que acreditamos, amor e compaixão para com todos os seres. Quer nos aplaudam, quer nos crucifiquem, porque em verdade não há nada nisso. Podem gostar de mim, podem não gostar de mim, eu não falo por isso. Eu não transmito o que acredito e o que sinto por gostarem ou por não gostarem. Transmito porque sinto que é o meu propósito fazer, ok? E eu hoje por acaso estava com os comentários ligados. Já vou, filho. Só mais um bocadinho. Vai ter com a maninha que a mamãe já vai. Não estou a tanto. Então agora o que eu vos queria dizer, continuando este raciocínio, e já isto é algo que eu também já partilhei, inclusivamente partilho nas formações que dou. A primeira formação que eu acho que partilhei essa informação até foi no Cerca aos Anjos, que é uma formação que já tem uns 4 ou 5 anos. Durante muitos anos eu também fui levada a acreditar pelas crenças que existem na sociedade e que nos são transmitidas que, por exemplo, o ato do suicídio era um atentado contra o divino. A verdade é que a determinada altura do meu processo e do meu crescimento, porque nós vamos acedendo à mensagem à medida que vamos purificando também a nossa própria energia. E quanto mais purificarmos a nossa energia, a maiores níveis de conhecimento e entendimento poderemos chegar. E o que a determinada altura pode fazer sentido para nós, noutra altura pode deixar de o fazer, não é? Então, o que eu senti a partir de determinada altura e comecei a transmiti-lo com toda a convicção, e é engraçado porque nisso tive auxílio de um aluno meu, um ex-aluno meu, um aluno de PCA, um aluno de percurso curricular alternativo, que é as turmas mais complicadas que vocês possam pensar e que existem ao nível do comportamento e de atitudes. Eles eram a minha direção de turma. Eu tinha um relacionamento fantástico com eles, mas a verdade é que assim que eu tirava o pé do carro, assim que chegava à escola, tinha queixas e mais queixas e mais queixas, porque basicamente eles só tinham um comportamento tranquilo comigo. E um dia estava a conversar com esse meu aluno. Um bocadinho de ar lá fora. Não, filho, que está a chover. Está bem, amor? Se quiseres abre só um bocadinho a janela, mas depois fechas logo. E era um aluno que nunca costumava falar nessas coisas. E um dia, mamãe abre, e um dia ficou comigo no intervalo e começou a puxar pela conversa, porque eles sentem, eles sabem e já me conheciam e sabem as coisas em que eu acredito. E então ele depois ficou comigo a dizer que tinha visto o primo dele.
E eu, mas tu viste o teu primo? Sim, o primo dele tinha se suicidado no ano anterior. E ele disse que tinha visto o primo dele. E eu fiquei assim a olhar para ele, então... Ah, sim, professor, eu vi o meu primo e ele estava muito bem, estava muito feliz. E eu, na altura, olhei para o miúdo e vi uma genuidade tão grande, uma verdade tão grande no que ele disse, que por muito que aquilo estivesse a ir de encontro à crença que eu ainda alimentava na altura... Se eu deixasse a porta aberta, ia chover cá dentro, exatamente, filho. Aquilo fosse contra a crença que eu ainda tinha enraizada dentro de mim, eu não lhe disse nada. E vim para casa e vim meditar. E pedi auxílio divino para me ser mostrada a verdade desses propósitos. E como foi revelado, e depois logo a seguir percebi com exemplos físicos, é que efetivamente até o próprio suicídio só acontece quando está no plano divino. Quando efetivamente a vida daquela pessoa estava no seu propósito de terminar naquele momento. E vocês de certeza que conhecem o exemplo de muitas pessoas que tentaram pôr fim à vida e não conseguiram. Aliás, eu moro na zona de Mafra, moro perto da Ericeira. Quem conhece a Ericeira sabe que tem umas escarpas absolutamente agudas e todas muito recortadas. E há cerca de uns 3 anos, estava aqui em casa com uma moça a ajudar-me. A minha Áurea tinha acabado de nascer, era muito pequenina. Tinha uma moça aqui a ajudar-me que estava completamente consternada porque uma colega da filha, uma aluna de 10º ano, 11º ano, tinha tentado pôr fim à vida. E então o que é que a miúda foi fazer? Foi para a Ericeira e atirou-se de uma escarpa na Ericeira. Vocês acreditam que uma miúda que se atirou de uma escarpa altíssima da Ericeira... Isto estava outra vez a falhar a net. Caiu, não é? Atirou-se, só partiu algumas costelas e sobreviveu. Chega ao nosso propósito, quando chega ao nosso tempo. E tudo tem um alinhamento. Tudo. Eu quando tinha 3, 4 anos e recebi a visita do meu avô, quando tinha acabado de desencarnar e ainda estava deitada, e fui eu a dar a notícia à minha mãe. Aliás, o meu avô disse-me, tu vais dar a notícia à tua mãe e assim que acabares de falar o telefone vai tocar. Ainda era aquele telefone do dedinho, zuc, zuc. Isto a net hoje está mesmo complicada. Estava-vos a dizer que o meu avô veio ter comigo quando eu ainda estava a dormir. Eu ainda não tinha 4 anos, ou tinha acabado de fazer os 4 anos. E veio-me dizer que tinha falecido e que estava bem. E pediu-me para ser eu a dar a mensagem à minha mãe. E que quando eu acabasse de falar, iria tocar o telefone de casa. E assim aconteceu. E a verdade é que eu senti a presença dele ainda durante alguns anos, não porque ele estivesse cá preso, mas porque ele prometeu que viria a assistir, porque eu sabia, ele desejava muito ter um neto rapaz. E sabia que estava no propósito disso acontecer. E quando eu ainda era pequenina, já depois dele ter desencarnado, veio-me dizer que eu iria ter um irmão e que ele iria assistir nesse processo. E houve alturas da vida da minha mãe que ela engravidou, uma delas antes do meu irmão nascer, que perdeu o bebê e ia perdendo a vida. E nesse dia ele veio-me dizer para eu estar tranquila, porque ela ainda não era a altura dela e ainda ia nascer o neto. E a verdade, eu tenho 9 anos, quase 9 anos de diferença do meu irmão. E ele acompanhou-nos, muitas vezes aqueles que transitam depois são quase como anjos que nos acompanham, que velam por nós, se lhes quiserem chamar anjos. São os nossos ancestrais que nos honram profundamente, ok? São os nossos ancestrais que nos honram profundamente e que nos protegem. Tal como os bebés que eu perdi, eu não perdi só um. Tal como os bebés que eu perdi é o termo humano, não é? Eu não perdi nada, eles simplesmente escolheram não nascer. Tal como os bebés que escolheram ficar no plano divino, continuam a assistir-me. Aceitaram guiarem-me e assistirem-me dos planos mais elevados. Quando nós deixarmos de querer brincar a que somos Deus, vamos passar a aceitar que tudo acontece em plano divino. E porquê é que eu digo brincar a que somos Deus? Quando nós não aceitamos a partida de alguém, estamos a achar que há erro, que há engano. O divino nunca se engana, como também nunca castiga.
Isso são crenças da humanidade que ainda lida com a dor de ter sido expulso do Jardim do Éden. Mas a verdade é que nós não fomos expulsos do Jardim do Éden. Nós vivemos no Jardim do Éden, mas nós decidimos criar o nosso inferno com os nossos próprios pensamentos, com a ilusão do medo, do ego e da resistência. Nós criamos os nossos infernos com as nossas crenças. Nós criamos os nossos infernos com os nossos medos, com os nossos pânicos. Todos aqueles que agora nos últimos tempos andam a revisitar a dor da perda de entes queridos e agora andam em pânico que podem perder filhos, libertem esse medo, ok? Libertem esse medo. Não queiram criar uma realidade que não existe, mas que estão a querer manifestá-la pelo medo. Percebam uma coisa, as energias, o divino, nós somos, vamos cá ver se eu explico isto de outra maneira, nós temos o livre-arbítrio, ok? Nós temos o livre-arbítrio. Como tal, quando nós começamos a conceber uma realidade na nossa mente, nós vamos viver essa realidade, porque somos nós que a estamos a projetar, somos nós que estamos a escolher essa realidade. Quando vocês começam a ter pesadelos durante a noite, a achar que vão perder toda a gente e mais alguma, estão a ser convidados a encarar esse medo e a perceberem que é um medo que não é real. Por isso, abram-se ao amor, abram-se à verdade e libertem o medo. Ok? Libertem o medo para efetivamente não estarem a criar a realidade que mais temem. Hoje é dia de lua nova e é dia da segunda ativação do portal 2.2, num dia 11, num dia mestre. Como energia de lua nova que é, estão a ser convidados a ir mergulhar no mais profundo do que vocês não têm querido aceitar. É aquilo que a maior parte chama a sombra, ok? É aquilo que a maior parte chama a sombra. O que é que acontece? Aceitem a vossa sombra, visitem os vossos medos e libertem-nos. Quando vocês são capazes de libertar os vossos medos, eles deixam de controlar a vossa vida. Enquanto não forem capazes de olhar para a vossa sombra, é ela que está a comandar. Sempre que criticam outros, os 3 dedos ficam virados para vós. Quando nós criticamos alguém, é porque esse alguém nos traz algo que nós não estamos a ser capazes de aceitar em nós. Ok? Quando nós... Porquê? Porque nós temos o ímã. E uma sombra que não é aceite vai se espelhar em tudo o que há à volta. A todas as pessoas que dizem que gostavam de falar comigo, eu vou lembrar de novo que eu em setembro do ano passado vim comunicar que não ia voltar a fazer, ia deixar de fazer, não sei se vou voltar algum dia, mas neste momento eu deixei de fazer terapias, atendimentos, porque eu fazia as leituras da alma e outras coisas e fazia à distância e enviava aos fecheiros. Eu agora não estou a fazer isso, porque estou completamente focada na assistência que dou nos cursos que realizo, ok? É nos cursos que realizo. Minha querida, as pessoas que estão a dizer que precisam de aprender a libertar os medos, algumas delas já tiveram formações comigo e já receberam as ferramentas. Mas é assim, vocês têm que escolher usar as ferramentas, têm que escolher dar a volta à vossa vida. Sabem que muitas vezes, mesmo quando nós queremos ajudar o outro, só estamos a querer ajudar o outro para que o sofrimento do outro não mexa connosco. E isso não é ajudar, isso não é altruísta, isso é egoísta. Estamos a querer que o outro viva a vida dele como nós queremos que ele viva, só para nós não sofrermos. Era como eu, por exemplo, eu podia dizer, eu não quero que a minha mãe esteja a morrer de cancro, porque eu quero que ela viva. Mas se eu disser isso, se eu pedir aos anjos e ao divino, que ela não morra de doença, eu estou a ser egoísta. Eu tenho que aceitar o propósito que ela escolheu viver.
E já me foi mostrado que este processo que ela está a viver é um processo escolhido em alma. E quando nós escolhemos passar por determinadas doenças, e eu também vivi uma doença chamada incurável em corpo físico, e vivia para quê? Porquê é que eu vivi essa doença há 14 anos atrás? Vivia para me dar a oportunidade de, neste plano e em corpo físico, escolher a saúde e agora poder dar testemunho disso. Em 6 meses eu recuperei a saúde. E tinha-me sido diagnosticado espondilite anquilosante. Foi-me dito que eu ia ficar em cadeira de rodas. Foi-me dito uma data de coisas. E eu escolhi a saúde na altura, larguei toda a medicação, ao final de 6 meses fui fazer exames e já não havia doença. Ok? Percebem? Que está em vós a escolha de aceitarem todos os processos. Quando deixarem de querer controlar, quando acharem que são mais do que Deus, que as coisas têm que ser como vocês querem, porque é aí que nós estamos a querer fazer de Deus. Quando achamos que as coisas têm que ser como nós queremos. E quando nós achamos que as coisas têm que ser como nós queremos, muitas vezes, a maior parte das vezes, não é muitas vezes, a maior parte das vezes estamos pelo ego, não estamos pela alma. E quando estamos pelo ego, essas nossas escolhas só trazem sofrimento, só geram mais karma, só geram mais dor. Está na altura de perceberem que têm de fazer a escolha. Ou alimentam o medo e vivem as consequências do medo, ou abrem-se, expandem o vosso coração e abrem-se às energias do amor para que o amor se manifeste na vossa vida. Porque a cura começa cá dentro. É cada um, não queiram curar o mundo, queiram curar-se a vós mesmos. Tal como eu procuro continuar a curar-me a mim mesma. Sempre que eu me curo mais um pouco, eu curo a minha linhagem. Eu curo a minha família, eu curo os meus ascendentes e os meus descendentes. Sempre que eu me curo mais um pouco, eu curo todas as mulheres, mas também curo todos os homens, porque em mim está tudo. Então comecem o processo de quererem ajudar o outro por vós mesmos. Primeiro ajudem-se a vós, curem-se, porque é no processo de se curarem que podem levar a cura aos que estão à vossa volta. Quando nós só queremos curar o outro, estamos em processo egoísta, porque simplesmente não queremos sofrer com o que vemos no outro. Percebem isso? O ajudar tem que ser um ato que vem de dentro, de dádiva pura, sem esperar nada em troca. Entendem? Não importa se estão de acordo convosco ou se estão contra vós. É uma dádiva que é de coração, que é de amor. Eu vou acender a luz, agora é que eu me dei conta que estou aqui à média luz. E só isso importa. Ok, meus amores? Tal como eu agora acendi a luz, permitam-se acenderem a luz na vossa vida. Permitam-se acender a luz na vossa mente. Permitam-se iluminar as vossas sombras com amor. Reconheçam, hoje é dia de lua nova. Se vocês forem aqui na página da Viagem ao Centro do Eu, forem aos álbuns, às fotos, ver todas, encontram os álbuns. E aí têm um de conexão com a lua. E têm lá um exercício muito forte que podem fazer na lua nova. Eu até posso partilhar a seguir. E também tenho lá um decreto para fazer nestas alturas. Eu já vou partilhar, é o melhor. Vou partilhar aqui na página e depois também vou partilhar no Instagram. Alinhem-se, resgatem a verdade do vosso eu. Quando vocês se escolherem, essa escolha é como atirar uma pedra para um charco. Quando nós atiramos uma pedra para um charco, o que é que acontece? Faz aquelas espirais todas à volta, não é? Então, atirem a pedra para dentro do vosso charco, para que a cura se possa expandir em espiral de luz, indo a todas as áreas da vossa vida, indo a todos os chakras, a todos os níveis de energia, a todos os corpos, a todas as dimensões de ser.
em vez de se revoltarem, percebam que este é um caminho de fluir e de aceitação. Nós não nascemos para viver em revolta nem em guerra com nada. Nós nascemos para reencontrar o caminho do amor, da paz e da harmonia. E só cada alma sabe porque é que escolheu os pais que tem e porque é que cada um de nós vai desencarnar no exato momento em que tiver que desencarnar. Ok? Tudo é maior. Deus não se engana. Deus não erra. E não é castigador. Deus é amor. Nós é que fomos habituados a acreditar no castigo. E como tal, educamos os que estão à nossa volta em castigo. Está na altura de libertarmos essa crença e nos abrirmos à verdade. E para terminar... Pronto, eu vou ter mesmo de terminar, que eu cada vez que me afasto daqui do aparelhinho da internet, para. Todas as bênçãos, meus amores. Honro-vos profundamente. Amo-vos infinitos. Que todos os códigos de luz, som e criação que estão no propósito divino maior serem despertos em vós, no vosso ADN, em todos os vossos corpos, agora assim o seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Todas as bênçãos, meus anjos. Todas as bênçãos. Fiquem bem. Chico coração imenso, imenso, imenso em vós.